pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Batalhas Pode! E hoje nós estamos com a convidada mais do que especial. Nós intitulamos ela Rainha Isabel. Isabel Menezes, querida, que prazer tê-la conosco. Ela está fazendo parte do nosso quadro de pessoas que têm mais de 20 anos de América. Vamos ver, né, meu amor, quem consegue aí te bater nos 50 anos. E olha, é realmente uma honra, né? Hoje eu já enchi sua bola, mas você é uma mulher batalhadora, vencedora, e eu quero que você conte para todo mundo como começou essa carreira, a ser essa empresária, empreendedora, gestora que você é. Fizemos o Mastermind juntos, fiquei muito honrado de ter você lá ao nosso lado. Começa falando como é que você chegou aqui, Isabel. Bem, em primeiro lugar, obrigado aos Batalhas, né? Que eu tive a honra e o privilégio de fazer o Mastermind junto e, assim, conhecê-los mais de perto. O Batalha eu já conheço há muito tempo atrás, quando eu queria alugar um espaço, eu vi aqui. E depois eu vi que ele era o esposo da Raquel Batalha, né? Com esse empreendimento maravilhoso. E agora com esse estúdio, Four Brothers, né? Maravilhoso. Então, a minha carreira começou, eu tinha 21 anos, com um bebê de 4 meses, né? E na época eu vim com o meu ex-marido para cá. E com isso nós viemos só com a ideia de ficar 10 anos e depois ir embora. Só 10 anos? Só 10 anos. E depois de realizar todos os sonhos e ir embora para o Brasil. Mas isso não aconteceu. Logo eu fiquei grávida, então tive meu segundo filho. E assim fomos construindo, né? Primeiro uma empresa de pintura, depois uma empresa de construção, né? Lá em Nova York. E por lá eu fiquei 20 anos. Uau. Tive também o meu outro filho, né? Depois de 6 anos, né? Da diferença de idade dos meus filhos, eu tive o meu mais novo. E fomos continuando aí com a empresa de construção. Só que nesse período, eu também já fui consultora de beleza de outras companhias, e também já mexia com a questão de beleza, mas eu já fui empresária de limpeza de casa, conta própria. E investimentos na área também de decoração, então fazia festas, né, de casamento, tirava foto. Essa é a mulher da festa. Eu sou a mulher da festa. Amo, né, decorar, e então eu comprei uma empresa de decoração, e isso eu fazia há muitos anos atrás, né? Além de também já promovi eventos na minha igreja, né? Eu sou cantora, lancei um CD em 2007. Uau, essa eu não sabia. Eu sou cantora. Deixou para soltar aqui, né? Eu tenho meu CD, né? O pastor Eliseu Gomes, que é muito renomado no Brasil, era o meu pastor, e eu lancei o CD em 2007. Né? E com isso a gente foi sempre investindo em algo, né? Tanto na área da beleza como na área da limpeza, né? Eu sempre tive pessoas que trabalharam para mim, maravilhosas, lá em Nova York. E chegou o tempo de eu vir aqui para a Flórida. Tem 10 anos que eu estou aqui. E eu pude desenvolver ainda mais a minha experiência, né, e desenvolver o meu nome aqui na Flórida, sendo conhecida como a Diva Mary Kay, que é onde eu fiz o meu nome. Tem 13 anos que eu estou na companhia. Parabéns. E participando com vários empresários aqui da região, quando, né, há 10 anos atrás aqui tinham pouquíssimos empresários, né, pouquíssimos restaurantes, então todos eles abriram a porta para mim, né, abriram a oportunidade de eu poder vir fazer demonstração, e só que eu não sabia que a Flórida era tão grande, né? Era enorme, e eu montei um grupo no Facebook na época. Eu já fazia esses vídeos que hoje, né, você paga para ter aula, né? Só que era tudo muito remoto, espontâneo, né? E eu falei, gente, por que eu não tive a ideia de ganhar, né, dinheiro com isso, fazer uma empresa com isso? Nunca é tarde, viu, Nunca Isabel? é tarde. Mas aqui. A gente tem um pouquinho ali, um pouquinho, né, aqui. E me formei pela Florida University, né, Florida Christian University, em administração de empresas. E hoje, com meu esposo Joseph, né, no meu segundo casamento, uma bênção que Deus enviou para a minha vida. Amém. Sou também a empresária da Direct Me Work and Furnishing.
Uau! onde nós fazemos móveis planejados para restaurantes, para casa, para escritórios, né, áreas comerciais, áreas residenciais, o que você imaginar de madeira, Que de ferro, o que você imaginar. A gente projeta o seu sonho e transforma em realidade. Que Oh, é que muita história, maravilha, né? hein? Mas E olha que a Isabel, gente não sabia de um monte de coisa, eu já te admirava antes de saber de tudo isso. Parabéns! Graças a Isso Deus, é que é uma obrigada. carreira que realmente veio crescendo e chegou a ter esse sucesso que você tem hoje. Sim. Hoje você é bem conhecida. Graças a Deus. uma pergunta, Isabel. Às vezes as pessoas nos olham, o nosso momento atual, e acham assim, uau, né? Que lindo. Acha que foi tudo fácil, né? Uhum. E eu queria que você estivesse assim compartilhando na sua primeira década de Estados Unidos. Qual foi assim o maior desafio que você passou? Qual foi a maior superação que você teve na sua primeira década? Bem, na minha primeira década, o que eu tive mais problemas foi aonde eu morava. Eu sempre morei muito longe da comunidade brasileira. Então, eu era muito isolada. Tudo era muito longe, lá onde eu Lá em Nova morava, York. lá em Nova York mesmo. Eu sempre morei lá onde Judas perdeu As as botas. meias. Não, as meias. Então, todo mundo, eu sempre morava no meio do mato, literalmente. Eu sempre morei Aqui muito não é muito privada. diferente. Não Você já é mora muito. num condomínio maravilhoso, mas assim, mais distante de Orlando, né? Isso, sempre distante, né? Então, assim, eu tive que aprender a superar, porque eu era muito ativa no Brasil, né? Então, eu era líder de louvor, né? Que eu sempre fui levita. Eu participava de encontros, fazia eventos no Brasil, trabalhava, cozinhava para 40 funcionários que nós tínhamos também de construção no Brasil, né? Fazia aula de inglês, então eu era muito ativa. E cheguei aqui, eu fiquei só com meu filho pequeno e às vezes fiquei sem carro, não tinha, né, televisão para a gente assistir na época, não tinha como conversar com a família direto, porque o telefone era muito caro Muito. na época, né? E para mim, assim, a distância, né? Eu não sei, quer dizer, eu creio que foi para Deus ajudar eu a formar hoje, de superar talvez a solidão, ou superar, ou saber viver sozinha, ou saber se reinventar a cada momento, a cada história, a cada parte da minha vida, né? Então, assim, Deus me deu 2 filhos maravilhosos de início, aqui nos Estados Unidos, fomos crescendo, compramos casa durante os 10 anos, né, que nós estávamos aqui. E assim, uma das coisas que eu achei, assim, difícil para mim é não ter o convívio muito perto na primeira década, né? Assim, de brasileiros, da minha... também não me envolvi muito com americanos. Eu vim me envolver com americanos e hispanos e desenvolver o meu inglês, literalmente, e o espanhol, quando eu mudei aqui para a Flórida. Conta um pouquinho sobre isso, Isabel, porque eu vejo assim que muitas pessoas deixam de empreender, muitas pessoas deixam de desenvolver uma função, uma profissão por conta da dificuldade do inglês. Conta para mim, como é que foi essa superação? Como é que você teve coragem de se lançar em um mercado ou de se conectar com pessoas vencendo aí essa barreira do inglês? Bem, eu vejo cada ocasião na nossa vida, principalmente na minha, eu vejo uma oportunidade de Deus para você se superar a si mesma. Então, todas as vezes, eu não compito com ninguém, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, também não acho que as pessoas são superiores a mim. Eu creio que a oportunidade vem para todo mundo, né? E que cada pessoa tem que saber se posicionar de acordo com aquela oportunidade. Deus dá a oportunidade para todo mundo, mas só vence quem decide passar o processo, né, do sucesso, quem decide passar. E não interessa, por exemplo, se você vai ter o sucesso naquilo que você está fazendo, ou se você, às vezes, vai parar no meio do processo, ou falar, não é para mim. Tudo é temporário. Então, só existe uma coisa que é eterna, né? Que é eterna, que é a salvação e a gente é morada lá no céu. Então, eu aprendi a tomar essas oportunidades, a pegar essas oportunidades, e mesmo que não fosse para sempre, mesmo que não fosse um longo prazo, mas fosse temporário, desenvolver a minha forma de ser, a minha superação de aprender, a vontade de aprender, de querer fazer algo diferente, para levar também a palavra de Deus através da minha vida.
Aprender sempre, né? Aprender sempre. Então, é assim, o inglês, igual eu falei, eu não me envolvi muito com a cultura americana. Enquanto os meus outros 2 filhos, que são os mais velhos, nós moramos 20 anos lá. Então, eu vim aprender muita coisa da cultura americana aqui na Flórida. Porque aqui eu moro em New Smyrna Beach, também era longe de Orlando. Comecei a ir na igreja americana, cultura totalmente diferente, né? Logo me separei, depois conheci um americano. Então, foi aí que eu fui conhecendo mesmo a cultura americana. E me envolvendo também, né? Sabendo, conhecendo. E o que precisa é você treinar o seu ouvido, não ter medo de falar, porque até hoje eu falo errado. Mesmo eu tendo feito o inglês no Brasil, aqui a gente tem sotaque. Quem Até nós, aprende... brasileiros, falamos o português errado, Sim. gente, às vezes. Meu Deus do céu. Até assim, eu mesmo toda hora estou me corrigindo. Se eu estou falando com um americano, a pessoa faz aquela cara assim, Aí né, você que não fala, está "Opa." entendendo. Aí eu, como é que pronuncia mesmo? Como é que fala mesmo aquilo, né? E a pessoa fala, eu repito, né? Eu não tenho, assim, vergonha de dizer assim, poxa, mas eu estou me comunicando, né? Eu acho que o interessante é você se colocar numa posição que você quer se comunicar, você está se esforçando. É isso aí. Né? E sempre o americano ou o hispano, né? Ou a pessoa que fala espanhol, que não entende o português, que não é a mesma coisa, eles conseguem assimilar esse seu empenho. Né? Tem pessoas que não, que gostam de levantar o nariz e falar assim, eu falo inglês, mas a gente fala 3 idiomas, né? É isso aí. A gente Então, fala 3 idiomas. Tem que ter o sotaque, né? Tem que ter sotaque, né? E o espanhol você O fala espanhol direitinho? também, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hago también muitas palestras em espanhol. Também. Ah, que lindo. Também. A gente aprendeu, né, com um grupo de hispanas aqui da companhia Mary Kay, que são pessoas que sempre me acompanharam, sempre estiveram junto comigo, né, diretoras maravilhosas, e que sempre me chamava que eu era a pessoa muito conhecida, muito famosa, brasileira, que eles me chamam, né? Isabel a brasileira, que é muito famosa. Nossa, eu sou famosa? Passou a ser rainha. Rainha, então... Em outro episódio, a gente vai contar essa história da rainha Isabel. E aí eu fui desenvolvendo o espanhol com elas, e eu sou a única pessoa no nosso grupo que fala português, espanhol e inglês. Então, quando eu faço as palestras, geralmente eu falo os 3 idiomas junto. Então, sempre trabalhando, né? Eu sou a pessoa que posso pegar o inglês e transformar para português, português para inglês, inglês para espanhol. Eu misturo o espanhol, o speak English, né? Os dois, português, que eles chamam, né? Spanglish. Spanglish. A gente mistura aí e a gente vai se desenvolvendo, aí se superando. Você já falou sobre seus empreendedorismos todos, com o trabalho de madeira, de ferro, enfim, que vocês fazem tudo. Eu sei que você tem uma frente de negócios bastante grande, mas eu acho que você se destacou muito com relação à beleza, não foi? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre... essa mulher de sucesso também aí da Mary Kay. Da Mary Kay, exatamente. Então, a minha carreira com a Mary Kay começou quando eu tinha 3 crianças pequenas, um cachorro, um marido abusivo, era empresária da limpeza, né? Fazia festas e já era consultora de beleza de outras marcas. E eu falei assim, Deus, eu queria, além de ser a líder de eventos da minha igreja, onde eu promovia todos os eventos da igreja, né? Todos os acampamentos que tinham, eu era responsável todas as datas comemorativas da igreja, então eu que fazia as festas, na época que não tinha Facebook, nem Google, né? Não tinha nada para você procurar, agendar. Deus sempre criava, mandava. Né? Eu sempre criava, e aquilo ali virava um trend na época, né? Lá em Nova York. E eu comecei assim, um dia eu falei assim, Deus, eu queria algo a mais só para eu vender, né? E aí veio a Mary Kay na minha vida através de um convite de uma amiga que falava, Isabel, eu sei que você gosta de vender. Vai ter um evento aqui na minha casa. E eu fui. Eu falei, opa, minha oportunidade. Só que eu pensava que a Mary Kay fosse vendas. E na realidade não é. É um estilo de vida. O produto Mary Kay, na realidade, ele é somente um instrumento. Porque ela tem como filosofia de vida, Deus em primeiro lugar,
família em segundo e a carreira em terceiro. Então, isso que me chamou a atenção. Quando todos se levantam, uma multidão de 10 mil mulheres se levantam, a primeira coisa que faz é fazer uma oração. Uau. Então, aquilo ali me chamou a atenção pelo fato de falar, opa, então estou numa empresa diferente. É uma empresa que empreende, né, e que faz parceria com mulheres para o crescimento das mulheres, porque a dona Mary Kay Ash, ela foi abusada, ela depois ficou viúva, ela trabalhava como nos anos 60, né, numa empresa onde os homens eram treinados por ela e passava de cargo. E ela sempre ficava para baixo, né? Então, o sonho dela foi, quando eu montar uma empresa, eu quero dar presentes de luxo, eu quero ajudar as pessoas a se valorizarem, mulheres que tenham condição de sair para ficar em casa para cuidar dos filhos. E isso aí me chamou a atenção, mas eu só fui descobrir isso depois de 2 anos. E depois de 2 anos eu me tornei diretora e logo depois mudei para a Flórida. E tem 13 anos que eu estou aqui na companhia Mary Kay, né? E o meu maior desafio foi comigo mesma. Porque a minha pele começou a manchar, eu tinha uma pele maravilhosa, começou a manchar, e eu não tratava muito bem na minha pele. Então, quando eu comecei a tratar, e eu falava, Deus, por que a mancha no meu rosto? Por que a mancha? Por que a melasma? Eu tenho melanina muito forte, então manchou, eu tive tuberculose por causa dos remédios, eu quase morri, né, de tuberculose também, 2008 para 2009, e aquilo ali causou esse problema todo na minha pele. E eu falava, o senhor podia ter colocado a mancha em outros lugares que eu pudesse cobrir. Mas não, Deus tem um propósito para todas as coisas. Porque eu ensino hoje, né, a pessoa como ela pode cuidar da sua pele, né? O cuidado da pele no dia a dia. E por conta da Mary Kay, do produto Mary Kay, eu me tornei esteticista. Então, eu fiz o curso de estética para ter a licença de esteticista, para poder ensinar ainda mais com os produtos sobre o cuidado da pele. Legal. Então, eu, além de ter o produto, usar o produto e ver a qualidade do produto e como ele é desenvolvido, né? Na minha pele, que faz... Vocês estão vendo a diferença, gente, olha. Que faz a diferença, né, na sua pele. Eu também tenho esse a mais, que é de ser esteticista, para falar para pessoa que quer tratar, que quer cuidar, o que fazer melhor, né, na sua pele, para desenvolver. E com isso, eu aqui na Flórida, muitos empresários abriram as portas para mim, né? E eu comecei conhecendo um aqui, outro ali. Então, as pessoas de 10 anos atrás, graças a Deus, os grupos, eu tive vários grupos que eu montei, que eu criei para isso, né? E várias mulheres que não se conheciam começaram a se formar. Mas Deus tem um plano em tudo isso, né? Parabéns. Graças a Deus. E tenho aqui a minha cliente aqui maravilhosa, Raquel Batalha também, né? E várias outras. Essa basezinha da Mary Kay. Eu só quero saber se você aquele já tem um carrinho cor-de-rosa. Não. Você já tem um carrinho Eu pink? tenho um mini. O mini, né? Que anda comigo. Mas assim, era um sonho, e é um sonho, porque o meu filho sempre falava que ele gostaria de andar no carro rosa, né? Ele sempre falou, mãe, agora você vai ter o carro rosa para eu andar. E eu, na realidade, é um sonho, eu creio que um dia eu posso ter, nem que eu vá envelopar o meu carro de rosa, mas eu vou ter um carro rosa. Muito que não bem. seja, né? Então, Deus tem os planos, isso é só um instrumento para que eu possa chegar até mulheres, não somente falar da beleza interior como a beleza exterior, também falar do processo que muitas mulheres estão aí, né, vivendo casamentos abusivos, casamentos, né, levando, né, traições, sendo espancadas, sendo tantos que não têm a decisão de mudar de vida porque tem medo, né, de saber, de viver o que vai acontecer no futuro. E eu por muitos anos tive isso, né, e depois quando eu decidi, eu enfrentei, aí as coisas mudaram. Né? E também, né, várias outras coisas, não só como empreender, e eu quero deixar um recado para você também que quer empreender, você que hoje está recém-chegada aqui no país, ou já tem muitos anos. Nada vem por acaso na sua vida, nem que você possa experimentar de tudo aquilo que você fizer, você vai ter uma lição.
talvez seja por longo tempo ou por prazo determinado, mas aquilo ali é para o seu crescimento. Então, não veja que algo que não deu certo na sua vida é algo que você não conseguiu sucesso ou você, como se diz? Você fracassou como um fracasso. Todo fracasso tem a sua lição. Assim como aquele homem que criou a luz, né? Foram quase 1000... Thomas Jefferson, mais de 1000 tentativas. E perguntaram, por que você continua? Ele disse que no fracasso, toda vez que ele tentava e dava errado, ele só descobria o que dava errado. Mais uma maneira de como gerar luz. De como ele fez, como aquilo ali não era a forma certa de gerar a luz. Né? Então, depois de 1000 tentativas, e eu creio que a gente não precisa dessas 1000 tentativas hoje, porque a tecnologia está aí, tá? Então, empreenda. Veja que Deus, Ele acredita em você, Ele tem o melhor para você, mesmo que não, talvez você ache que não seja o melhor, mas eu creio que Deus tem algo para fazer na sua vida, para você, através de você e por você. Então, fica aí a dica para o seu futuro. Tá? Amém, você empreendendo, você guardando, você pensando no seu futuro, você vai passar por menos experiências do que eu passei. Né? Menos experiências ruins. Ruins, né? Que eu passei, né? Então, coloque Deus em primeiro lugar, a sua vida em segundo, né? E vem a sua família, vem o seu negócio, a sua igreja, né? São momentos de priorizar. Hoje, saber colocar cada um no seu lugar, as prioridades certas. As prioridades vida, né? certas. Que aí as coisas vão alinhar diante de Deus, o seu propósito vai estar alinhado diante com o Senhor. Então, Isabel, que delícia você contar um pouco da tua experiência, da tua vida, do que você passou, né? Agora você não falou muito do seu novo amor, desse novo casamento que hoje, por sinal, estão fazendo 7 anos. Bodas. Exatamente. De casada, nós estamos fazendo 4 anos e meio, né? Porque eu casei em janeiro de 2020. Foi o casamento do ano. Ai, que lindo. Gente, o casamento da Rainha Isabel. Um dia vocês vão saber porque a gente brinca chamando ela de Rainha Isabel. Mas, Isabel, conta pra gente essa questão assim, de como foi você se abrir, né, para essa segunda chance, digamos assim. Infelizmente, hoje nós vivemos em um século onde o divórcio faz parte da vida de muitas pessoas. Não é? E por vários motivos, né? Por vários motivos. Nós não somos pró-divórcio, nós somos pró-família, pró-casamento, mas nós também somos fruto, né, de um segundo casamento. Maravilhoso, por sinal, o segundo casamento maravilhoso. Quem conhece que o diga, os bastidores do Batalha Pode. Lindo, admiro. Mas conta aí, conta como foi a sua história, conta como foi que você aceitou se abrir para esse novo amor. Na realidade, eu lutei durante 25 anos, né, para que o meu casamento desse certo. A minha vontade sempre foi ser feliz, ter um casamento com o esposo, filhos, isso, ter uma família, ter uma casa. Né, que eu venho de relacionamentos dos meus pais, né? Eu não conhecia minha mãe, o meu pai foi assassinado, foram vários tipos de separação na minha vida, né? E eu sempre fui adotada 2 vezes, né? Fui adotada por uma madrasta, que era realmente uma madrasta. Meu Deus, muito madrasta. Eu apanhava muito sem motivo, né? Então, depois eu fui adotada pela minha tia, que eu considero a mãe do coração, né? A irmã do meu pai. E foram vários momentos da minha vida de perdas, separação dos irmãos, né? Dos meus irmãos mais novos. E eu sempre quis casar, ter minha casa, ser dona de alguma coisa. E, na realidade, né, eu vejo que hoje eu sou dona de mim mesma. E a única coisa que nem os meus filhos são meus, né? E quando aconteceu isso, eu fiz o possível para tudo. Eu me submeti a muita coisa para poder ficar com a minha família, né? Para continuar mostrar. Não, eu consegui, 30 anos de casada, 40 anos. Eu acho o máximo quando as pessoas falam isso. E eu falo assim, nossa, Deus, eu tentei. Né? Mas, infelizmente, não foi por minha parte, foi por parte do pai dos meus filhos.
né? Teve essa separação, foi uma separação bem drástica. Muitas pessoas aqui, há quase 7 anos atrás, 8 anos atrás, acompanharam, né? Foi um processo muito dolorido para mim. Eu fiquei sozinha com meu filho, né? Na rua, não tinha casa, não tinha dinheiro, não me preparei financeiramente. Isso é uma das coisas que hoje eu tento motivar as mulheres, para que elas se preparem financeiramente, tendo o melhor marido do mundo ou não tendo, mas trabalhando para si mesma e fazendo o seu futuro. Eu nunca pensei no meu futuro. Eu nunca pensei que eu fosse ficar mais experiente do que eu sou hoje, sabe, gente? Assim, né? Que eu fosse chegar depois dos 50. Eu acho que eu nunca pensei nem que eu chegasse aos 50, mas na minha cabeça é 25 ainda, tá, gente? Mas eu não, realmente, eu não tinha essa perspectiva de vida para o futuro. E quando eu fiquei sozinha, eu tive que passar um processo de aprender a me amar, de saber que eu sou a responsável pela minha felicidade ou não. E a felicidade está dentro da gente, né? Nós temos que aprender, porque a palavra do Senhor fala que amar os outros como a si mesmo. Só que as pessoas esquecem do a si mesmo, né? Que vem primeiro, Que vem primeiro. Primeiro você tem que amar você, depois você amar os outros. Só que a gente inverte, a gente se doa, a gente não cuida, a gente não faz o que a palavra do Senhor manda. Então, eu tive que aprender a viver sozinha. Eu tive que aprender a me amar a minha companhia, amar o pouco que eu tinha. Quer dizer, eu já amava, eu já era super grata com o Senhor, mas eu sempre falava, eu não tenho dinheiro. Eu não posso isso. Eu não posso aquilo. E sempre Deus colocava pessoas na minha vida que me mostravam que eu era capaz, né? Que acreditavam em mim. E isso me fez eu colocar uma lista diante de Deus, que eu falava que eu queria um homem que me tratasse como Deus me tratava. E como é que Deus trata a gente? Ele aceita, ele apoia, ele não te recrimina. Você pode ser quem você é. Eu falei, eu quero ser eu. Eu quero, por exemplo, ser chique ao mesmo tempo, ser brega ao mesmo tempo, andar de meia de qualquer jeito e não ser recriminada. Ser séria, dar risada. Ser séria, fazer piada, sabe? Eu falei assim, Deus, eu quero eu quero um homem assim. E fui fazendo uma lista para Deus do que eu realmente queria. E tiveram várias pessoas que estiveram no meu caminho e eu fui bem séria, que eu falava que eu não queria careca, não queria baixinho, né? Queria um empresário para entender que eu sou uma empresária desde o início, porque eu sempre tive uma vida muito boa, graças a Deus, financeiramente. Viajei o mundo, continuo viajando, né? Mas eu falei, eu não vou retroceder. Se eu sempre tive algo, eu não vou pegar migalhas. Se é para melhorar, é para ir para melhor e não retroceder, Crescer, né? É para crescer. Deus fala que E a eu vereda do pedia, justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é de fé em fé, de glória em glória. Olha, a tua lista ficou muito pouca perto da minha para escolher a Raquel, viu? Ixi, a minha lista foi bem grande. E eu falava assim, eu não quero baixinho, porque eu gosto do meu salto alto. Eu fui bem específica em muitas áreas. E áreas financeira, área psicológica, emocional, né? Eu falei, eu quero um homem de caráter, um homem que não tenha dívida, que não passe a perna nos outros, que ame a família, que trate bem. Se for casado, né? Porque eu também queria um homem que tivesse tido relacionamento de casado, que tivesse filhos, que tenha filhos adultos, que não tenha sido entender o teu lado o também. meu lado, porque senão tem muitos homens que pode ter uma idade, mas a mentalidade é de criança de 12 anos, né? E também eu falava, eu quero um homem que me trate com prioridade. Porque eu nunca fui tratado com prioridade, né? Eu sempre tratei as pessoas com prioridade, mas eu nunca fui tratada. Eu nunca fui a prioridade falar assim, não, você aqui é eu e você, né? E o resto é o resto. Então, apesar da nossa bagagem, né? E que tivesse filhos adultos, né? Que tratasse bem os pais e a mãe, né? Os pais. E que não tivesse sido um crápulo com a ex-mulher, né? Também. Porque se ele foi um crápulo com a ex-mulher, ele vai ser com a segunda. Eu também não queria isso. Então, fui colocando uma lista e Deus veio num momento que eu estava tão decepcionada. Eu lembro, eu falei, agora eu vou viver a vida. Eu sempre fui cristã minha vida inteira, né? Mas, mesmo assim, eu falei, não fui para bar, não fui, né, procurar em restaurantes.
como é que se diz? Paquerar, né? Aparecia alguém, andava, olhava, né? Eu falava, quando falava alguma coisa, tchau e benção para você. Não tá na minha lista. Então, quando... Não completou. Então, já começou aqui pela primeira, já foi descartado. Então, o que eu vejo aí, que Deus me honrou, porque no momento que eu falei, não, agora eu vou viver minha vida, vou curtir, vou fazer isso, Deus enviou o Joseph. E eu pedia para alguém para me transbordar. Porque nós temos que ser completas. Cada um é 100%. Né? Como Deus foi 100% homem, 100% Deus. Então, quando ele veio aqui, pagou o preço, ele não deu metade para você. Não existe a minha outra metade. Existe laranjas inteiras. Isso mesmo. Que juntas fazem um suco. Né? Não é metade. Então, quando eu descobri esse poder do 100%, eu falei assim, eu sou 100%. Muito bem. Então, eu falei para Deus, Deus, eu quero alguém que me transborde. Então, Deus mandou o Joseph, o nome dele fala transbordar, aquele que adiciona. Então, eu falei, uau, meu Deus. Eu falei, eu queria o Boaz, né? Eu falei, Deus, me põe lá o meu Boaz, né? Manda o Boaz para mim. E quando eu falei, eu quero um homem que me transborde, que agregue valor, que me valorize, né? Que me apoie. Chegou o Joseph. Aí veio o Joseph. Então, assim, no momento, né, eu nem olhei, eu falei, eu estava num momento muito difícil da minha vida, né, quando eu o conheci. Dia 17 é uma data específica para mim, dia 17 foi quando eu o conheci, foi no momento mais crítico da minha vida que eu creio, que eu tive que tomar uma decisão muito séria, né? Então, no momento, eu estava sem dinheiro para fazer compra, eu estava sem dinheiro, era época de Natal, eu não tinha dinheiro para dar presente para os meus filhos, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, exatamente dia 17 de dezembro de 2017. Uau. Então, foi uma data, assim, que aí eu falei, quer saber? Eu vou lá conhecer esse rapaz, né? Mas eu vou do jeito que eu estou. Eu estava mais ou menos vestida assim, e geralmente eu não. Do jeito que eu estou. Assim, bem simples. Não, super simples. Mas super simples. Givenchy, a bolsa da Louis Vuitton, o cinto da Gucci e o sapato da Prada. Tá bem simples. Não, mas é bem simples mesmo, porque toda vez eu colocava o vestido, colocava o salto alto, né? E eu falei assim, esse rapaz aí gostar de mim, ok. Quando eu olhei pra ele, e eu gostava, eu falei, Deus, eu quero um homem alto, bonito, moreno, porque eu sempre gostei de moreno. E, na realidade, Deus mandou um branquinho pra mim. A gente fala que nós somos a latina com gringo, né? O chocolate moreno, né? O café com leite, nós somos, né? Ele é o chocolate branco, eu sou o chocolate amargo, no sentido, né? Moreno. E foi algo que a gente começou, eu falei, gente, esse homem não falou nada de estranho. Você é chocolate ao leite, ao leite. Ao leite. Então, assim, foi algo, assim, tremendo que fui parando para ver, né? De início, eu falei, Deus, guarda o meu coração. Porque eu não quero me apaixonar, eu não quero amar ninguém se ele primeiro não mostrar que me ama do jeito que o Senhor quer que ele me ama. Então, com o tempo, foi... né? Ele falou assim, gente, esse homem é diferente. Ele não fala besteira, a gente conversa assuntos, tem assunto para conversar. Tem conteúdo, né? Ele pedia, por favor, não fez nenhuma proposta indecente, porque, infelizmente, os homens separam, só pensam em coisas erradas, só pensam, em aproveitar, tirar a casquinha, e acham que as mulheres estão subindo na parede, né? E, na realidade, não é isso, né? Então, para as pessoas que hoje estão passando por esse processo, permanece firme, sara primeiro o seu coração, que foi algo que eu aprendi. Alguém chegou para mim e falou, Isabel, você primeiro precisa ser sarada. Ali naquela câmera. Então, você precisa primeiro passar o seu processo, você precisa curar o seu coração, saber quem você é diante de Deus, colocar a palavra de Deus viva na sua vida, para que você venha ser honrada no futuro com um homem que realmente te mereça. Hoje, eu falo que se você tem uma vida digna, se você é independente, se você paga o seu próprio aluguel, se você tem o seu carro, e você está procurando alguém,
procure alguém que vai agregar na sua vida e nem alguém que vai dividir as coisas com você. Alguém que vai te tratar como você merece, tá? Então, e se você não achar, fique na sua vidinha. Não procure... Antes só que mal acompanhada. Antes só do que mal acompanhada. Sabe por quê? Porque Deus pode usar você em outras áreas que talvez se você estivesse acompanhada, Ele não te usaria. Né? Você pode ser canal, né? Você tem a liberdade de fazer algo a mais para Deus, porque Deus fala que a mulher desamparada, Ele é o nosso marido, né? E que marido, né? Deus é o nosso marido. Então, eu falo para você, fique firme. Eu coloquei uma meta e eu falava, eu não quero ficar sozinha, Senhor, mas se eu tiver que ficar sozinha, eu prefiro ficar sozinha do que passar uma outra prova, passar uma outra dificuldade, uma outra tristeza, decepção na minha vida. Que eu prefiro, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo provendo todas as coisas. Amém. Amém. Gente, não podia... Isso aconteceu. Isso aconteceu Com a gente também, né? Que bênção! Eu também pedi uma ovelhinha assim, bem bonitinha. Bem branquinha, né? Eu também estava com medo de ficar sozinho, né? Porque a nossa diferença é pouca, de 25 anos só. Só? Nem parece, né, amor? Não, parece mesmo. Eu também fiz minha lista, mas é aquilo que aconteceu com você. Você queria tanto moreninho, apareceu branquinho, né? Eu também, no que eu pedi, faltou algumas coisas. Mas eu acrescentei agora, 12 anos depois. Eu falei, senhor... A minha primeira esposa era despeitada, não tinha seios. Eu gosto de mulher, cabelo comprido, seios, dentes bonitos, mão bonita, pé bonito. Falei, meu Deus, era muita coisa junta, né? Aí ficou faltando uma, né? Não tinha. Eu falei, vem cá, vai pro Brasil e põe. O que você não tem, nós vamos pôr. E aí, tem solução. E aí fechamos o pacote com Deus. Mas é isso, a vontade de Deus, ela é mais certa, né? Ela é que sabe, a gente pede uma coisa e aí ele não dá porque ele tem coisa melhor para te dar. Com certeza. Entendeu? E é o que eu falo para ela. Se eu tivesse conhecimento da palavra há anos atrás, eu jamais me divorciaria. Porque a palavra de Deus é clara em Gênesis, como fala, Deus abomina o divórcio. Se ele abomina o divórcio é porque ele não gosta do divórcio. É lógico que ele também não vai te deixar só. Como a gente falou, você é teu companheiro, né? Você é teu marido, né? Isso. E aí, o que aconteceu foi isso. Já vamos para 16 anos de casado. Tem sido uma maravilha, briga todos os dias, é maravilhoso. Eu falo verde, ela fala vermelho. É festa. Desafio. Não, já cheguei aqui rindo, né? Que o Batalha, ele faz piada com tudo, né? Oh, meu Deus. Pastor Juscelio já faz, né? Já fala que Deus coloca na sua vida, esposa, o marido que você precisa para ir para o céu. E Deus coloca na sua vida, maridos, a esposa que você precisa ser lapidado para ir para o céu. Porque a gente precisa negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir o Senhor. Então, assim, nada melhor do que o relacionamento a dois, dia a dia, para te lembrar diariamente o que é que você precisa renunciar, o que é que você precisa se doar, o que é que você precisa... Porque, gente, nós somos muito orgulhosos, essa é a verdade, né? O ser humano, ele é muito orgulhoso. E essa foi a queda de Satanás, porque o dele foi o orgulho, né, maior de todos. Então, assim, sempre a gente se acha melhor do que um, melhor do que outro, superior do que um, superior do que outro. Às vezes a gente não verbaliza, mas às vezes a gente tem ou uma postura, ou em algum momento. Pode não ser sempre, mas em algum momento você olha alguém e fala assim, gente, como aquela pessoa fala errado? Gente, como aquela pessoa é baixinha? Gente, como aquela pessoa é gordinha? Gente, como aquela pessoa é magra demais? E aí, em algum momento, em algum aspecto, a gente se coloca nessa posição. E aí, nada melhor do que o casamento. Ali, o dois, né, o dividir a casa, o dividir a comida, o dividir os problemas, o dividir a conta. Nada melhor do que a caminhada de casal para realmente nós estarmos vivendo o que Cristo pede de nós. É verdade. É verdade. Na realidade, assim, o meu esposo, ele é cristão, mas é um cristão americano. Então, assim, a cultura é bem diferente. Então, como eu disse, eu tô aprendendo, né? Já aprendi um pouco. E tô aprendendo a cultura e a me superar nessa cultura americana, porque eu sou brasileira, né? E eu sou bem certa, bem
com os meus propósitos, com a minha identidade, né, diante de Deus, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu adquiri, né, nos anos aqui nos Estados Unidos, né, e a gente tem que se impor um pouco, né, mas o meu esposo, a gente sempre brinca, porque é assim, algo que eu sempre pedi, eu falei assim, eu falei que eu queria uma pessoa alta, porque eu gosto de usar meus sapatos Luiz XV, né? Altinho, eu não queria que a pessoa ficasse no mesmo... Luiz XV, altinho. Assim, né? Baixinho, né? Então, hoje, eu já prefiro o meu sapato rasteira, porque eu posso encostar o meu ouvido, a minha cabeça no peito dele, né? Então, aquilo ali é super maravilhoso, eu sinto a proteção, né? E a gente conversa e a gente fica olhando um casal, outro casal. Eu falei, amor, a gente não tem isso, né? A gente não briga, ninguém levanta a voz, a gente conversa, a gente trabalha junto todos os dias. Uau, hoje eu estou aqui, dia de quarta, sábado... Terça e quinta. Não. Segunda, quarta e sexta, eu estou com ele direto, né? Terça e quinta eu faço os meus outros investimentos, né? Atividades, né? Como essa entrevista e vendas, né? De produtos e também vou e dou tempo para as minhas amigas, né? Eu tiro tempo para aquilo que Deus ministra no meu coração para eu falar, para poder ajudar pessoas, para trazer palavra, né, de motivação, para trazer palavra, pessoas que estão passando por coisas tão piores do que eu, né? Sempre tem, né, Isabel? Sempre tem. A gente pensa que a gente ainda está... mais difíceis momentos, nos nossos vales mais profundos, quando a gente olha para o lado, a gente vai encontrar alguém que está pessoa que está pior, está pior. E, assim, eu tenho visto que Deus tem preparado, né, preparado a minha vida, preparado o meu esposo, para poder alcançar essas pessoas que Deus vai colocar no meu caminho. Através desse podcast, né, através dessa entrevista, através das redes sociais. Porque, às vezes, a gente pensa que fazer a vontade de Deus ou ser usada por Deus, a gente precisa estar num púlpito, a gente precisa estar numa grande cruzada, nós precisamos estar numa grande viagem. Basta estar atento, né? E, na realidade, não. Né? Às vezes um alô que você fala, uma palavra que Deus ministra no seu coração e você é usado para falar com uma pessoa, ou alguém que chega para você do nada, né? E fala aquilo, aí você comenta, né? Você dá uma dica, você contribui para que aquela pessoa possa crescer, né? Amém. Olha, Isabel, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Prazer Está todo aqui meu. No estúdio Four Brothers e no programa do Batalhas Pod. Então, como aqui pode, você contou um monte de coisa da sua vida, um monte de segredo, deu uma lição aí pro pessoal. E é assim que eu te vejo assim mesmo, uma empreendedora, uma vencedora. Uma mulher retada, como se diz lá na Bahia. Né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Volte sempre, nós vamos ter uma segunda... Vamos ter ainda. Vamos ter a segunda parte aí, porque tem muita coisa ainda, tem muito Exatamente. conteúdo que nós vamos tirar aí de você, viu? Sim, nós vamos... Obrigado, viu? Prazer é todo meu. Nós vamos, em um próximo momento, em um próximo episódio, nós vamos estar convidando a Rainha Isabel. Vocês vão saber porque a gente brinca assim, chamando ela de Rainha Isabel. E ela vai estar também compartilhando a dor e a superação que ela teve na perda de um filho. Então, assim, eu sei que muitas pessoas estão hoje prostradas, estão hoje presas nesse sentimento. E é possível, sim, é possível superar, é possível vencer, é possível se guardar em Deus nessa dor. Então, muitas vezes nós pensamos que nesse momento de perda, ninguém entende, mas sim, muitas pessoas entendem e Deus entende, porque Ele foi o primeiro. Deus foi o primeiro que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o seu Filho Jesus precisou morrer em uma cruz, né? Se fazendo ali, naquele momento, pecado por todos nós. Se o nosso Deus, que é todo-poderoso, passou por isso e sabe entender, Ele sabe as nossas dores. É verdade. Sabe como superar. Verdade. Né? Com certeza. Ok. Obrigado, gente, mais uma vez. Tem aqui essa minha esposa maravilhosa. Isso aqui é uma Bíblia viva, né? Vocês perceberam que vai. Se deixar, vira culto, hein? Já tem um a beijo cantora, no coração hein? de vocês. Obrigado. Isabel, querida, foi um prazer tê-la aqui conosco. Esperamos tê-la em breve, novamente compartilhando aí mais histórias, tá bom? Com certeza. Estarei aqui Beijo. para fazer o propósito de Deus. E sejam bem-vindos a mais um
Batalhas Pode.